Bom, vamos lá. Neste vídeo será apresentado a caracterização e análise qualitativa de uma amostra orgânica sólida realizada a partir de observações físicas iniciais, testes de solubilidade, ensaios químicos e métodos físicos complementares, certo? O objetivo da análise foi investigar o comportamento da amostra frente aos diferentes testes propostos no esquema da análise orgânica, né? Permitindo que faça uma formulação, uma avaliação de hipóteses é, relacionadas à sua classe funcional, né? Para que assim possa se confirmar que tipo de amostra estamos lidando ali, certo? Bom, a seguir serão descritas algumas características físicas que foram observadas na amostra, que serviram como um ponto de partida para as etapas seguintes da sua investigação, né? Então vamos lá. A gente começa aqui trabalhando com essas características físicas, né? A amostra a ser analisada, ela apresentou-se como um sólido de coloração branca, certo? Que foi armazenado em um frasco plástico e visualmente o material mostrou-se finamente particulado, com um aspecto homogêneo e ausência de impurezas, pelo menos visíveis, ou qualquer variação de cor, o que sugere um grau razoável de uniformidade da substância, né? Quanto à morfologia, não foi possível afirmar com precisão se o sólido possuía um caráter cristalino bem definido, né? Uma vez que não se observa a olho nu faces cristalinas evidentes. Mas, no entanto, o aspecto pulverulento e relativamente regular permite classificá-lo como um sólido branco de aspecto amorfo ou até mesmo microcristalino, sendo necessário para análise complementar para a confirmação estrutural mais detalhada. Já em relação ao odor, a amostra apresentou um cheiro característico, próximo do farmacêutico, adocicado, por assim dizer, né? Frequentemente associado de forma empírica a compostos orgânicos aromáticos ou substâncias que são muitas vezes utilizadas em formulações medicinais. Embora a presença do odor não seja um critério conclusivo para a identificação estrutural, essa observação inicial permitiu levantar a hipótese para preliminar da presença de um anel aromático, o qual foi posteriormente confrontada com resultados dos testes químicos, e não só químicos como físicos também, né, realizados ao longo do experimento. E, de modo geral, as características físicas observadas, tanto o estado sólido quanto a coloração branca, o aspecto homogêneo e o do característico, forneceram indícios iniciais importantes para a formulação de hipóteses acerca da natureza química da amostra, né? Servindo aí como um ponto de partida para as etapas subsequentes da análise. Com isso, a gente parte então por os testes de solubilidade da amostra, na qual, inicialmente, após a caracterização física, né, a amostra foi submetida aos testes de solubilidade, com o objetivo de classificá-la em um dos grupos previsto no esquema de análise orgânica do roteiro experimental. Inicialmente, a amostra foi adicionada à água em um tubo de ensaio, na qual ela se mostrou insolúvel, permanecendo como um sólido suspenso naquele meio, né? Sem a evidência de qualquer dissolução apreciável. Esse comportamento ele indica que a substância não apresenta um caráter suficientemente polar, né, para dissolver na água, sugerindo que a presença de uma estrutura orgânica que seja relativamente hidrofóbica. Em seguida, foi realizado o teste de solubilidade em solução aquosa de hidróxido de sódio, adicionando, né, hidróxido de sódio 5% a sua concentração, e observou-se que a dissolução completa da amostra, né, acompanhada
pela formação de uma solução homogênea, como é exibida na imagem. E isso, ela ficou levemente turva, com uma coloração sutilmente alterada. Esse resultado ele indica que a substância ela reage com a base forte, formando uma espécie ionizada e solúvel em meio aquoso, o que é característico de compostos orgânicos com caráter ácido. E posteriormente, conforme prescrito no roteiro experimental, adicionou-se solução aquosa de bicarbonato de sódio a 5% ao sistema. E com isso a amostra permaneceu totalmente solubilizada, sem a formação de precipitado ou liberação visível de gás, o que manteve o comportamento semelhante ao meio básico forte. Esse conjunto de resultados permitiu então classificar a amostra no grupo 1, correspondente a ácidos orgânicos, que são capazes de reagir tanto com hidróxido de sódio quanto com bicarbonato de sódio, conforme o esquema de classificação da solubilidade, certo? Assim, a classificação da amostra no grupo 1A1 indica que ela pode pertencer à classe dos ácidos orgânicos fortes, incluindo ácido carboxílicos, fenóis com grupos ativantes em posições orto, para ou até mesmo betas de cetonas. Hipóteses que foram posteriormente investigadas por meio de testes químicos, né, que fazem essa devida confirmação. Bom, partindo então para a classificação da amostra, temos aqui a possibilidade da sua estrutura, né, com base nessa solubilidade, que foram coisas que dá para prescrever conforme essa série de soluções que a amostra foi feita. Então, agora partindo então para os testes químicos, com base na classificação da amostra, né, foram realizados uns testes químicos específicos que visavam a identificação da classe funcional presente. Para todos os ensaios foram preparados testes em brancos, né, a fim de garantir a confiabilidade das observações e permitir a comparação adequada entre o comportamento do reagente isolado e da amostra. Inicialmente, os testes para ácido carboxílicos apresentaram resultados consistentes, né? A medição do pH da água evidenciou uma alteração significativa do meio aquoso após a adição da amostra, né? Passou de uma faixa próxima à neutralidade, por volta de 6 a 7, para valores próximos entre 2 e 4 de pH, o que indica um caráter ácido pronunciado, né? Esse resultado foi corroborado pelo teste com bicarbonato de sódio, no qual se observou a formação de bolhas atribuídas à liberação de dióxido de carbono, né? Evidenciando aí então a reação típica entre ácidos carboxílicos e bicarbonato. O teste em branco, realizado nas mesmas condições, não apresentou efervescência, confirmando que o fenômeno observado está associado, né, exclusivamente à presença da amostra. Em seguida, foram realizados testes para aldeídos e cetonas, na qual o ensaio com 2,4 dinitrofenihidrazina ela apresentou um resultado negativo, né, indicando a ausência de grupos carbonila reativos. E o teste em branco ele se manteve inalterado, reforçando, né, a validade do resultado. Diante disso, o teste de Tollers não foi realizado, né, uma vez que sua aplicação é indicada apenas quando há evidência prévia da presença de aldeídos. Assim, dessa forma, as classes de aldeídos e cetonas foram descartadas para essa amostra, né? Posteriormente, investigou-se a possibilidade da presença de fenóis. No teste com hidróxido de sódio, por exemplo, não foi observada alteração significativa após a adição da amostra, comportamento que foi semelhante ao do teste em branco.
Considerando a baixa sensibilidade deste ensaio e sua dependência de fatores como concentração e solubilidade, esse resultado não foi considerado conclusivo. Por outro lado, no teste com cloreto férrico, observou-se uma diferença evidente entre o branco e a amostra, como é possível visualizar na imagem, né? O tubo do teste em branco permaneceu com a coloração amarela característica do reagente, enquanto a solução contendo a amostra adquiriu a coloração vinho, indicando assim uma interação entre o íon ferro 3+, e a substância analisada, né? Com esse resultado, como esse resultado sugere, a presença de um grupo funcional capaz de complexar com o ferro 3 é possível, né, visualizar que tem alguma coisa ali naquela amostra que possa reagir. E um desses grupos pode ser o fenol. Só que, entretanto, ao analisar o conjunto dos resultados, especialmente na confirmação da presença do ácido carboxílico com cloreto férrico, foi interpretado com cautela, né? Uma vez que determinados ácidos carboxílicos aromáticos, eles também podem apresentar resposta positiva nesse ensaio. Então, a análise integrada indica que a amostra apresenta predominantemente caráter ácido carboxílico, sendo a possibilidade do grupo fenólico, né, ser considerada uma possibilidade secundária, que possa ser dependente e confirmada adicionalmente por outras técnicas. Na ausência de testes específicos para a confirmação da presença desse grupo fenólico, a determinação do ponto de fusão foi utilizada como uma ferramenta complementar de análise, em que o valor obtido apresentou proximidade com o ponto de fusão descrito na literatura, para valores mais próximos de um composto fenólico. No entanto, considerando que o ponto de fusão ele não constitui um método diagnóstico exclusivo para a identificação de grupos funcionais, e à luz de resultados dos testes químicos realizados, esse dado ele foi interpretado apenas como um elemento auxiliar, não sendo o suficiente para confirmar de forma certa de que há a presença de um grupo fenólico na amostra. Agora, partindo aqui para a determinação do ponto de fusão, após a realização desses testes químicos, se procedeu à determinação do ponto de fusão da amostra, como um método físico complementar. O objetivo era auxiliar na identificação da substância e na avaliação de sua pureza, né? A determinação foi realizada de forma manual, utilizando banho de glicerina como meio de aquecimento, suporte universal, placa de aquecimento, barra magnética e outras coisas. A observação visual direta foi imprescindível para a determinação desse ponto de fusão. As medições elas foram conduzidas em dias distintos de experimento, né? Onde no primeiro foram realizadas determinações com um caráter exploratório, visando estimar a faixa aproximada de fusão da amostra. Inicialmente, observou-se que no início a fusão ela começou em torno de 150 graus Celsius, que foi utilizado como um valor para uma referência preliminar. Na sequência, ainda no mesmo dia, uma nova determinação ela indicou um intervalo de fusão entre o anterior, né? Aproximadamente entre 154 e 157, o que sugeria uma maior proximidade do valor real e permitindo ajuste na condução do ensaio. Após um intervalo de tempo entre essas aulas práticas, novas determinações foram realizadas no segundo dia, né? Com maior controle da taxa de aquecimento e maior atenção ao comportamento da amostra. Nessa etapa foram realizadas 3 ensaios. O primeiro apresentou um intervalo mais amplo, entre 158 graus Celsius e 161, enquanto as duas determinações subsequentes resultaram em intervalos mais estreitos e reprodutíveis, que foram próximos de 157 a 158 graus Celsius. Essas variações observadas podem estar relacionadas a fatores experimentais, como diferenças na taxa de aquecimento, né,
na, na troca da glicerina ali para reduzir a temperatura, limitações inerentes à observação visual do momento exato da fusão, né? E algumas possíveis interferências associadas ao preparo e à própria condição do capilar utilizado. Dessa forma, para fins de análise e comparação com valores descritos na literatura, foram priorizados os valores obtidos nas determinações finais, por apresentarem menor intervalo de fusão, né, e maior reprodutibilidade, sendo considerados os mais representativos do comportamento da amostra. Considerando o conjunto dos resultados obtidos, incluindo a caracterização física, a classificação por solubilidade do grupo 1, os testes químicos foram indicativos da presença de ácido carboxílico, né? E a faixa do ponto de fusão da amostra mostra-se compatível com substâncias pertencentes a classes dos ácidos carboxílicos aromáticos, né? Cujos valores de ponto de fusão se situam nessa faixa. Dessa forma, embora a presença de um grupo fenólico não possa ser confirmada de fato, os dados experimentais são mais consistentes com a presença predominante do grupo carboxílico, né? Sendo uma hipótese mais próxima, mais consistente para a hipótese do fenol. E com isso, o ponto de fusão nesse contexto ele atuou como uma ferramenta complementar, reforçando a coerência da identificação proposta sem constituir uma prova isolada da presença do grupo fenólico. Já posteriormente, foi realizado o teste de chama, né, da qual a amostra foi submetida com o objetivo de observar seu comportamento térmico, né, quando exposta à chama direta. Durante o aquecimento, observou-se a liberação de vapor de coloração acinzentada, seguida ao final do ensaio da formação de um resíduo sólido no local da queima. Essa ausência de coloração característica na chama, ela indica que a amostra não apresenta íons metálicos voláteis, pelo menos em quantidade significativa, né? Diferenciando seu comportamento daquele observado em testes de chamas clássicos para a identificação de elementos inorgânicos. O vapor acinzentado observado durante o aquecimento é compatível com a formação de partículas finamente divididas do carbono, né, que é a fuligem, resultando na decomposição térmica e combustão incompleta da substância. A formação de resíduo sólido, como é mostrado na imagem, ela sugere um processo de carbonização parcial desse material orgânico, né? Um fenômeno comum em compostos que apresentam estruturas aromáticas e uma maior estabilidade térmica. Em condições de chama aberta e aquecimento localizado, a combustão completa desses compostos nem sempre é alcançada, resultando na permanência de resíduos carbonáceos. Dessa forma, o comportamento observado no teste é compatível com o de compostos orgânicos aromáticos, né? Reforçando a hipótese levantada a partir dos testes químicos e físicos anteriormente realizados. Agora, partindo para CCD, a cromatografia em camada delgada, foram realizadas múltiplas tentativas, né, com o objetivo de comparar a amostra analisada com um padrão de ácido salicílico fornecido. Apesar da variação sistemática dos sistemas eluentes que durante o experimento, né, os resultados obtidos não permitiram a visualização clara e reprodutível de manchas que possibilitasse uma comparação entre a amostra e o padrão, né? A ausência de resultados satisfatórios pode ser atribuída a um conjunto de fatores experimentais, né? Não necessariamente relacionadas à inadequação da técnica em si, mas às condições práticas da execução, né? Que é comum em ambiente de laboratório. Dentre as possibilidades de fonte de erro, né? Destaca-se a preparação e aplicação da amostra, já que a concentração da amostra aplicada na placa ela pode ter influenciado negativamente a separação, né?
na qual uma amostra excessivamente concentrada, ela pode provocar manchas difusas e com arraste, enquanto uma amostra muito diluída pode não ser detectada após a revelação em UV, né? Então, isso pode contribuir também. E além disso, pequenas variações na altura e uniformidade da aplicação podem sim comprometer a reprodutibilidade. Outro fator também é a interação da amostra com a fase estacionária, já que a amostra ela apresentou comportamento compatível com compostos contendo grupos fortemente polares, né, como o ácido carboxílico e o próprio fenol, que interagem intensamente com a sílica por ligações de hidrogênio. Essa interação pode resultar em retenção excessiva do composto na linha de aplicação, né? Especialmente quando o eluente não contém quantidade suficiente de modificador ácido. Outro fator também que pode ser levado em conta é as condições da câmara cromatográfica, já que a saturação incompleta da cuba com vapores do eluente, bem como pequenas variações no volume de solvente utilizado, podem gerar frentes de solventes irregulares e migração não homogênea das substâncias, dificultando a obtenção de valores consistentes. Outro fator também muito importante é o estado da placa cromatográfica, já que é possível a presença da umidade na placa da sílica ou o próprio manuseio prévio pode ter alterado a atividade da fase estacionária, interferindo ali, né, diretamente no comportamento cromatográfico da amostra. E por último, algumas limitações operacionais do ensaio, né? Por se tratar de um experimento realizado em condições de laboratório de ensino, com um tempo limitado e equipamentos compartilhados, não foi possível realizar procedimentos adicionais de otimização, como a pré-secagem das placas, o co-spot sistemático ou a purificação prévia da amostra por recristalização. Sendo assim, os resultados inconclusivos da CCD não devem ser interpretados como indicativos de incompatibilidade estrutural da amostra, mas sim como consequência de limitações experimentais e operacionais. Reconhecida essa limitação, a identificação da substância foi conduzida com base em ensaios químicos, né? E testes físicos complementares, principalmente na determinação do ponto de fusão, os quais forneceram informações mais consistentes e confiáveis para a caracterização do composto, né? Sendo assim, a gente tem um sistema de evidências que possam nos levar a uma estimativa, né? Com base no conjunto integrado de análises realizadas ao longo do experimento, foi possível estabelecer uma caracterização consistente da amostra estudada, né? As características físicas iniciais, como ser um sólido branco, homogêneo, ou de caráter farmacêuticas, embora não conclusivas, forneceram indícios preliminares ali, né? Os próprios testes de solubilidade permitiram classificar a amostra no grupo A1, indicando o comportamento típico de ácidos orgânicos capazes de reagir tanto com hidróxido de sódio quanto o bicarbonato de sódio, né? A investigação da possível presença de um grupo fenólico que apresentou resultados parcialmente sugestivos, a determinação do ponto de fusão e o teste de chama, né? Sendo assim, dessa forma, né, a análise apresentada ela permitiu integrar os resultados obtidos a partir dos ensaios físicos, testes químicos e métodos complementares, né, evidenciando a importância da interpretação criteriosa desses dados experimentais no contexto do processo da identificação da substância, né. As conclusões alcançadas elas foram fundamentadas na coerência entre os diferentes resultados obtidos, respeitando sim, né, as limitações experimentais observadas ao longo do procedimento. Por fim, ressalta-se que a identificação proposta ela deve ser compreendida como compatível com os resultados experimentais disponíveis, né, não sendo conclusiva na ausência de técnicas instrumentais adicionais. Então, né,
As referências utilizadas para embasamento teórico e comparação dos resultados, elas serão apresentadas aqui ao final do trabalho. Com isso, é possível estimar que a conclusão final da identidade da amostra é o ácido salicílico, né? Por meio da presença do grupo aromático, a hidroxila da fenólica e o grupo do ácido carboxílico, né? Com isso, essa análise orgânica se encerra aqui, prestando então a devida análise de tudo o que foi trabalhado em prática. Aqui segue-se as referências bibliográficas utilizadas para validar as concepções teóricas para a elaboração das discussões práticas, né? Com isso, a encerração se encerra aqui. Obrigado.